São Mateus, capítulo 16, do 13 ao 20, versículo 20. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns São João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, outros profetas. Disse-lhes ele: E vós quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que ligares na terra será desligado nos céus. Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Amém. Pai Celestial, Deus, bendito eternamente, estamos orados, Senhor, por esse tempo que nos permitir chegarmos aqui nessa manhã, Senhor, para mais esse culto, Pai Celestial, reconhecendo que de nós mesmos não temos nenhuma condição, Senhor, para aqui estarmos, mas, Senhor, confiar na Tua graça, Tua misericórdia, aqui temos chegado, Pai, rogamos, Senhor, que Tu estejas com cada membro da Tua igreja eleita, não se encontra cada um deles nessa hora, Pai, nos alimentando, Senhor, com a Tua palavra, Senhor. Palavra esta, Senhor, a qual rogamos que Tu também venha saciar nossas almas nesta manhã, Pai. Em nome do Senhor Jesus, a Ti todos nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Que Deus possa nos abençoar. Amém. Vamos falar um pouquinho nessa noite sobre esse assunto da que pedra foi essa que Jesus edificou a sua igreja. Amanhã. Essa manhã, né? Essa manhã. Que pedra é esta em que Cristo edificou a sua igreja? E também que chave é esta que Deus deu para Pedro? Será que é uma chave natural, literal? Né? Então vamos por algum instante tratar sobre esse assunto. Porque sabemos que a igreja de Cristo está edificada sobre essa pedra. Amém. Será que é um lugar ali, uma pedra literal que tinha ali naqueles dias? Alguns pensam que era uma pedra ali em que a igreja de Cristo foi edificada. Outros acham que foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Então vamos por algum momento tratar sobre esse assunto, dessa pedra. Que pedra foi essa? Essa chave também. Que chave foi essa que Deus deu para Pedro? Por que Deus não deu para Mateus, para Lucas, para João? Né? Mas não, deu para Pedro. Amém. Né? Essa chave. E existe hoje muita confusão, né? Cada teólogo, cada igreja interpreta da sua maneira. Cada uma acha que é daquela forma. Só que Apocalipse diz que aquele que aumentar uma coisa, ou tirar uma coisa, né, será tirada a sua parte do livro da vida. E as pragas que estão ali, né, virão sobre essa pessoa que acrescentar alguma coisa. Então não podemos acrescentar nada da palavra, nem tirar nada. Amém. Não podemos fazer isso. Em Mateus 4,4 nos diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então nós vemos hoje muita confusão. Muita confusão. As igrejas estão confusas e os grupos também da mensagem, o que se diz da mensagem, também estão confusos. Ontem, falando com o irmãozinho, ele falou para mim, né? Nós estamos ali no lugar e ninguém pode falar nada contrário um ao outro. Não pode haver desavença ali. Estamos unidos. Eu pensei comigo, unidos? Isso não é união verdadeira. Isso é apenas uma máscara. Porque eles não podem se expressar. Não pode falar nada que seja contrário. Nenhuma doutrina não pode falar sobre a terceira puxada.
Não pode falar sobre o sétimo selo. Não pode falar sobre os trovões. Senão vai gerar um contrito. Então é proibido falar sobre doutrina ali. E os grupos hoje estão assim, é pura política, irmãos. Se une aqueles 10 pastores, se estamos em companheirismo. Mas é um falso companheirismo. É uma máscara, que não há companheirismo. Por quê? Porque a Bíblia diz claramente, poderão andar 2 juntos, se não estiverem de acordo. O Umbanda falou, não tem como estar junto. O Umbanda falou, não tem como estar junto. Mas como é isso, irmão? Como é isso? Na mensagem Um Guia, Amém, Senhor. parágrafo 34, 35, uma banda fala, o Espírito Santo, quando estiver em você, vai guiar para a mesma doutrina, o mesmo ensinamento. Amém, Senhor. Ele fala ali que quando Pedro e Paulo se encontraram, eles não fingiram que havia desavença, eles não tentaram esconder, não. Eles se expressaram o que eles criam. Amém, Senhor. E Paulo, com Pedro, não havia nenhuma divergência doutrinária entre eles. No lugar que Paulo batizava em nome de Jesus, Pedro também batizava em nome do Senhor Jesus. E isso é bíblico, por quê? Qual que é a evidência do batismo do Espírito Santo? Cada um fala que é uma coisa. Deve ser o amor. Quando ama um ao outro, tem o Espírito Santo. Uma banda fala, todos os dons podem ser personificados e imitados. Satanás imita todos os dons. É o dom da cura. Quem cura tem o Espírito Santo. Uma banda fala, não. O dom de língua? Também não. Então, qual que é a evidência do batismo? Quem tem o Espírito Santo? Como eu vou saber quem tem o Espírito Santo e quem não tem? Tem alguma forma de saber? Tem. São João 14 fala isso para nós. Amém. São João 14, 26. Jesus falou, quando o Consolador vier, quando o Espírito Santo vier, ele não falou que o Espírito Santo vai fazer você falar língua estranha, não. Vai fazer você... Não. Ele falou o quê? Quando o Espírito Santo vier, vai guiar você a toda palavra. Amém. A toda verdade. Então o Espírito Santo é essa bússola. Vai guiar sempre a pessoa que tem o Espírito Santo, vai guiar para a palavra. É por isso que o Bruno fala que a evidência do Espírito Santo não é santidade. Ser santo é bom? Lógico que é bom. A Bíblia fala, sem santidade, ninguém verá o Senhor. Amém. Mas é só isto? Não, né? Lógico que não. Então é o que? É a fé. Lógico, na fé tem que ter fé. A Bíblia fala, né, a salvação não é pelas obras, é pela graça, mediante a fé. Amém. Mas qual que é então a evidência do Espírito Santo? Foi como eu falei para você. É crer na palavra. É receber a palavra. Receber a palavra. Então, todos que têm o Espírito Santo, o Espírito não leva um para o leste e o outro para o oeste. Um para a doutrina e o outro para outra doutrina. Pessoa, quando reúne os irmãos ali, 10 irmãos. Cada um tem uma diferença, tem uma doutrina diferente do outro. Né? Cada irmão, um crê que o século C foi revelado, outro crê que não foi. Outro crê que uma brota tem que ressuscitar para trazer novas mensagens, para preparar a igreja. Outro não crê nisso. O outro crê que Cristo já voltou na nuvem. Cristo já retornou, irmão. Aonde uma brota fala, tá estolice dessa? Senhor. O Bruno morreu ensinando e está esperando Cristo voltar. Amém. Quando vem alguém e fala que Cristo já voltou, você percebe que algo está errado ali. Algo está errado, é irmão. verdade, Senhor. Não foi isso que Deus ensinou. Deus ensinou. Então nós vemos todas essas confusões, né? Todas essas confusões. Mas Deus jamais faz confusão. Ele envia o teu Espírito Santo para guiar seus filhos para a mesma doutrina. A mesma doutrina. Então não importa onde as pessoas estejam, no México, no Japão, né? Na China, nos Estados Unidos, no Brasil. Quando eles se reúnem, é a mesma doutrina. Não há divergência doutrinária entre eles. Pode haver divergência assim, de pessoa, divergência, como é que fala? Natureza, né? Um é de um jeito, outro é de outro jeito. Mas quando se trata da doutrina da palavra, não. Amém. Quando eles falam do dízimo, fala tudo igual. Não há divergência. O dízimo é de quem? É do pastor? Não, vamos falar que não. Vamos falar que o dízimo vai para o pastor, para administrar para o reino de Deus. Amém. Então o dízimo não é dele, não é para ele juntar bens materiais com o dízimo do Senhor, que nem o pastor hoje estão fazendo. O pastor se diz da mensagem. Falando que o dízimo é deles. Que absurdo, não é mesmo? O Mombrana já pegava $100 por semana para o seu sustento básico. Como que hoje esses pastores estão pegando o dízimo para eles? E falando que é doutrina da mensagem. É mentira, né, irmãos?
O Umbanda jamais pregou tal mentira. Amém. O que o Umbanda falou foi, o dízimo vai para o pastor, para ele administrar. Administrar para o Senhor. É claro que ele pode usar também para o seu sustento básico, como a Bíblia fala, digno é o obreiro, né, do seu salário, do seu saldo, né? Se ele trabalha aqui, ele pode viver daquilo. Lógico, correto, nada contra, isso aí é uma coisa real. O Umbanda fez isso a partir de 46. Até 46, enquanto o Umbanda era pastor ali de Jacksonville, ele não usou um centavo do dízimo. Porque ele podia trabalhar e pregar ao mesmo tempo. Mas depois que Deus chamou ele para essa obra mundial, então ele passou a usar 100% do dinheiro do dízimo para o seu sustento básico. Então é correto isso, a pessoa não pode trabalhar, né, por causa do evangelho ou algum outro motivo, ele viver daquilo. Mas não pegar tudo para ele, entendeu? Dizer que é dele. Não é, ele é o administrador, não o dono do dízimo. E por aí vai. Então nós vemos toda essa desavença aí, né, essa coisa toda, mostrando que realmente são denominações. São denominações. Não são a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo não é uma denominação. É verdade. Então vamos entrar nesse assunto aqui agora. Que pedra é essa e que igreja? Para começar, o que é a igreja? O que é a igreja? O Umbanda nos explica isso, né? O que é a igreja? Na mensagem, 5 identificações definidas da verdadeira Igreja de Cristo. Em seu parágrafo... Amém, Senhor, é verdade, Pai. Em seu parágrafo... 5 identificações da igreja verdadeira. Seu parágrafo 14, o Umbanda nos fala o seguinte. Agora, em primeiro lugar, a palavra igreja propriamente dita, significa os chamados para fora. Então é um grupo de pessoas chamadas. Agora, Israel não era a igreja de Deus. Enquanto estava no Egito, eles eram o povo de Deus. E então, quando Deus os chamou para fora do Egito, eles se tornaram a igreja de Deus. Porque foram os chamados para fora. Então, a palavra igreja, eclésia, né, quer dizer o quê? Os chamados para fora. Então, a igreja não é 4 paredes, mas é você, né? Os chamados de Deus. Amém. Agora, isso ainda permanece a mesma coisa hoje. Por quê? Porque o Senhor não muda, Deus não muda. Então isso é a mesma coisa hoje. A palavra igreja significa os chamados para fora. Aqueles que foram chamados para fora, separados, feitos diferentes, né? Diferente do mundo. Agora, no Antigo Testamento, a igreja conhecida era chamada o Reino de Deus. O Reino de Deus. Agora estou tomando isso da cronologia da Bíblia. No Antigo Testamento, a igreja era chamada o Reino de Deus. Em outras palavras, Deus é um rei e a igreja é seu domínio. O Reino de Deus, Antigo Testamento. No Novo Testamento, ela é chamada o Império Messiânico. Eu gosto disso. Messiânico, em outras palavras, o Império do Messias, onde o Messias governa e reina. Deus não enviou nenhum bispo, gente. Nenhum homem para guiar a sua igreja. Ele enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo que é o guia, que é o cabeça dessa igreja. Não é um homem, não é homens. O império do Messias, onde o Messias governa e reina. Sem barreiras denominacionais, nem nada. O Messias governa em seu império. Esse não é um maravilhoso pensamento? Império messiânico. Portanto, a igreja não é uma organização, a igreja não é um ajuntamento de pessoas, a igreja é o povo de Deus que foi chamados para fora do mundo, para servir em um outro reino. Isso é digno de nota. Há alguns meses, a esposa e eu estávamos indo ao shopping center e encontramos uma moça estranha. Havia uma mulher na rua que estava de saia, que coisa estranha, estava de saia. Ah, vocês não creriam nisso, mas de fato encontramos uma. E a esposa me disse, bem, olhe para isso. Eu disse, ela deve ser cristã, ela é tão diferente, é uma vergonha. Então a questão se levantou, por que, Bill, que nós somos cristãos, que nós como cristãos e essa fé em que cremos, por que é que constrangemos nossas mulheres a usar vestidos, a atuar dessa maneira? Não fazem assim as pessoas das outras igrejas?
usam roupas assim, as roupas imorais. E por que é? Não se poderia dizer que são imorais? Eu disse, isso é verdade, não posso julgar ninguém. Mas ao vê-las por seus frutos são conhecidas. Elas podem de fato não cometer o crime, mas sobre elas está um espírito que as está impelindo à imoralidade. Agora Jesus diz, qualquer que atentar numa mulher para cobiçar já em seu coração cometeu adultério com ela. Agora, quando esse pecador tiver de responder por cometer adultério, quem será a culpada? A mulher que se apresentou a isto. Você pode ver ser tão pura quanto um lírio no que concerne a virtude. Mas se você se apresentou diante das pessoas de uma maneira imoral, ainda que seja inocente do ato, você fez com que um homem pensasse mal de você, quando é culpa sua. Jesus disse que você será culpada de cometer adultério, e uma adúltera nunca entrará no reino dos céus. Qual pastor que prega isso hoje, né? Quase não pastor, né? Então você vê como que a igreja está caída hoje. E dizendo que tem o Espírito Santo, que tem salvação, que tem Jesus, que é liderado por Jesus. E o povo acredita, né? O povo parece tão... que não examina a Escritura, sendo que Jesus falou, examinai as Escrituras. Né? A Bíblia é bem clara ao falar que a mulher não pode cortar o cabelo. Se ela cortar o cabelo, ela desonra a sua cabeça, que é seu marido. E um homem jamais deveria viver com a mulher desonrada, diz Mombrana. Mas o que a igreja sabe, o que o mundo hoje, a igreja não, né? Denominações. O que essas denominações sabem sobre a palavra? Né? Mas enquanto viajo ao redor do mundo, constato que cada nação tem seu próprio espírito. E todas as nações são controladas pelo diabo. Todos os governos são regidos pelo diabo. E isso você vê, né, em Ezequiel. Jesus, quando foi ali tentado pelo diabo, o diabo falou para ele, todo esse reino te darei, se prostrado me adorares. Jesus não falou, o reino não é seu, Satanás, porque Jesus sabia que ele tinha tomado de uma forma ilícita, mas ele tomou, né, o reino da terra. Mas um dia Cristo voltará. Amém. E esse reino, então, Jesus será o rei deste mundo. Né? Essa rocha, essa pedra virá e derrubará os reinos mundiais. E Jesus será o rei desse mundo um dia. Mas por enquanto, Satanás governa cada nação sobre a terra. Todos os governos são regidos pelo diabo. A Bíblia diz assim, eles lutam, guerreiam e guerrearão até que Jesus venha. E então ele instituirá um reino onde não haverá guerras. Mas Satanás diz que todos os reinos do mundo são dele. E ele faria com eles o que ele quisesse perante o próprio Jesus Cristo. E eles são todos instrumentos de Satanás, reino de Satanás. Satanás disse a Jesus, eu os darei a se prostrado me adorares. Jesus sabia que ia herdá-lo. E assim o Mombrana prossegue. Vamos agora aqui para o 29. Agora, o que faz as mulheres? Nunca obrigamos as mulheres a fazer isso. Nós nunca obrigamos nossos homens a não beber, não xingar. Somente pregamos o Evangelho e apresentamos o padrão da Bíblia. Muitos homens que vêm para a fé pentecostal e a fé da santidade vêm e professam ser quando não são no coração. Muitas mulheres fazem a mesma coisa. Não lhes dizemos que têm de fazê-lo, somente lhes damos o padrão. Dizemos-lhes o que a Bíblia diz. E se nasceram de um espírito celestial, então seu espírito já não é americanizado, nem brasileiro, nem de outro país. Né? O espírito da pessoa cristã é do céu. Então ele vai fazer as coisas do país dele. Então ele não tem o espírito aqui desse mundo, mas o espírito dele é celestial. Amém. Já não é segundo os costumes alemães e segundo os costumes segundo os costumes celestiais, onde está o reino de Deus. Porque somos de outro reino, um reino de Deus, onde decência, santidade e poder existem. Somos de outro reino, irmão. Somos peregrinos aqui na terra. Estamos de passagem desse mundo. Por isso Jesus falou, não ameis o mundo, nem o que há do mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém. Permanece para sempre. Aí vem os teólogos que falam, não, todos viverão para sempre. Até o diabo não vai morrer, né? As pessoas não vão morrer, o escravo não vai viver para sempre. Mentira, gente. Só Jesus tem vida eterna. Só tem vida eterna quem recebe Jesus. Quem não recebe Jesus vai ser jogado no lago de fogo naquele dia. Vai vir o juízo sobre ele, lógico, ele vai sofrer pelo que fez, mas
não vai viver ali eternamente, um dia vai acabar. Jesus falou em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então só vai ter vida eterna quem crê em Jesus Cristo. A pessoa vai sofrer no inferno, o diabo vai sofrer lá talvez 1 milhão de anos, 1 bilhão, não sei quanto tempo, mas um dia ele vai acabar, porque não aceitou Jesus. Mas isso tudo, gente, é revelação, né? Revelação. Nós temos acesso ao nosso rei. Temos uma entrevista, parágrafo 30. Uma entrevista com ele quando quer que queiramos invocá-lo. Não temos outros intercessores, outro mediador entre o rei e nós, senão aquele homem, somente Cristo Jesus. Assim estamos vivendo em um reino, e ele é chamado, na cronologia da Bíblia, o messiânico, reino messiânico, em outras palavras, onde o Messias governa em cada vida em seu domínio, governando a vida do seu povo, um povo chamado para fora de todos os estilos de vida, reunindo-os em um grupo, e o chama de sua igreja, ou seus chamados para fora. Isso não é uma coisa bonita? A congregação diz amém. Né? Não é uma coisa bonita? Agora, Israel era o povo de Deus, até que encontramos isso em Atos 7:38. Vocês estão notando? Então foram chamados de a igreja de Deus, porque foram chamados por Deus para fora do Egito, para fora do mundo, para fora de outras igrejas, para fora de outras religiões, para caminhar com Deus somente. E agora a igreja de Deus hoje é a mesma coisa, chamada para fora de tudo do mundo, chamada para fora de toda seita religiosa, chamada para fora de toda denominação religiosa, chamada para fora de toda organização religiosa, para caminhar com Deus, não sendo governada por um bispo, mas sendo governada por Cristo, nesse reino messiânico no qual vivemos. Cristo é o rei, Cristo é o tal. Agora, Cristo é o cabeça Cristo é o cabeça desse reino messiânico, e não se pode organizar um reino do qual Cristo é o cabeça. Não se pode denominar um reino do qual Cristo é o cabeça, porque Cristo é rei. E não se pode tomar a intelectualidade de um homem e fazer uma organização a qual Cristo governará. Portanto, qualquer associação, qualquer pessoa, qualquer grupo de homens que tente organizar o reino de Deus está se conduzindo de modo contrário ao rei. E se estão se conduzindo de modo contrário ao rei, seria contra o rei. Assim, se é contra o rei, seria o anticristo. Isso é um tanto rude. Se eu tivesse só um pouco mais de voz, nós pregaríamos isso. É um anticristo. E se vocês forem pacientes comigo por alguns minutos, provarei isto. Um espírito anticristo tenta tomar um povo e chamá-los de organização para organização, reunindo-os em uma organização, o que nunca foi a vontade de Deus. As pessoas sempre têm reclamado de mim porque critico tão severamente as organizações. Não é o povo ali que estou criticando, é aquele espírito dominante que faz as pessoas pensarem que nós somos o povo, nós somos o povo. Né? Então, gente, nós criticamos também aqui esses grupos, não são as pessoas, né? Mas é o sistema denominacional que entrou no meio da mensagem, dizendo que é da mensagem. Né? Certeza. Colocando homens como cabeça, né? Homens como líder. A igreja não pode né, ter um outro líder além de Cristo. Porque como que vamos ter dois cabeças, irmãos? O corpo só tem uma cabeça, um líder. Amém. Né? Como está na mensagem Cristo, o mistério de Deus revelado, no parágrafo 519. O corpo, portanto, não pode reconhecer nenhuma outra liderança, a não ser a palavra. Porque a cabeça está ligada com o corpo. E a cabeça é a palavra. E é a mesma palavra. Uma só liderança. Portanto, denominações e santos padres e tudo mais são absolutamente estercos. Há uma só liderança que é Cristo. O corpo somente reconhece uma coisa, a palavra. Amém. Então, o corpo só reconhece uma coisa, a palavra. A palavra. Amém. Quando a Bíblia diz em Hebreus 13:7, né? Obedecei vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus. Ali é colocado a palavra na frente, você viu? Que falaram, precisa colocando a palavra na frente.
Ou seja, o nosso líder é a palavra. O pastor está ali apenas para transmitir a palavra. Se ele negar alguma coisa, ele é um anticristo. E o eleito não vai ficar naquele lugar. Porque Jesus falou, se o cego guiar outro cego, ambos cairão no abismo. No abismo. Então, gente, essa igreja que foi edificada sobre a pedra, que não vou falar agora que pedra que é essa, não é uma denominação. E os grupos da mensagem não entendem isso. O que é uma denominação? Eles não sabem o que é isso. Nós fomos lá também, durante vários anos, nesses grupos da mensagem, e eles não sabem o que é denominação. Eles acham que é um lugar que tem uma hierarquia. Né? Isso é verdade, né? Lógico. Qualquer grupo que tem uma hierarquia na liderança é uma denominação. Claro, né? Porque a Bíblia não fala de uma liderança humana. Mas não precisa ser uma hierarquia, na verdade. Basta ser um homem. Se você chega num grupo e mostra para eles uma coisa da mensagem, e eles falam para você, igual falaram para mim um dia aqui, né, nesse lugar aqui. Irmão, eu só vou crer nisto, eu fui dogma manifestação nessa era, se o meu pastor pregar isso, porque eu creio muito no ministério dele, eu estou com ele faz 30 anos, né, algo assim. E eu só vou crer nessa doutrina se o meu pastor pregar, porque eu creio que ele é o homem de Deus. E se for verdade, ele vai ver. Esperando que um homem confirme. Nossa, a palavra para ela, uma membrana não basta, meu Deus. Deus vindicou esse homem com tantos sinais e maravilhas, até uma foto sobrenatural. Pai, é verdade. Deus nunca foi provado antes cientificamente. 2000 anos e Deus não provou a sua existência cientificamente, a não ser através deste homem, para vindicar a sua mensagem. E nós precisamos de alguém mais para dizer que isso aqui é verdade para nós? Tantos sinais, nunca houve outro ministério com tanto poder como esse nessa última era, através de William Branham. E nós precisamos de outro homem, de um pastor, para falar se é verdade ou é mentira aquela doutrina. Gente, se o Branham falou, Deus vindicou ele, mostrou que é a palavra de Deus. Amém. Porque esses teólogos aí dessas denominações não tem nada, gente. Né? Só palavra de persuasão, de sabedoria. Eles não têm nada para vindicar o ministério deles, igual Elias teve. Elias desceu ali uma coluna de fogo sobre Elias e consumiu a oferta. Né? Moisés também. Como o povo vão crer em mim, Senhor? Eu vou te dar 2 sinais. Se eles não creram no primeiro sinal, eles creram na voz do segundo sinal. Então Deus sempre vindicou os seus homens através de sinais, como está em... Irmão Nilson, você lê para nós, por favor? 1 Coríntios, capítulo 2. Lê para nós 5 versículos, por favor. Mostrando que a nossa fé tem que estar baseada não em palavras, em doutor, em pessoa que entende de grego, de aramaico. Isso aí é sabedoria humana, mas sim no poder de Deus, como disse ali em João capítulo 3 também. Né? Nicodemos chegou a Jesus e falou: Jesus, sabemos que o Senhor é o homem de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Mostrando os sinais. Você achou, irmão? Você lê para mim, vai lá, por favor? E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Amém. Deus abençoe, irmão. Tá vendo? Para que vossa fé não apoiasse em sabedoria do homem, em grego, em aramaico, conhecer as línguas. Nós não precisamos nada disso, gente, de nova tradução, a tradução perfeita da Bíblia, não. Precisamos de revelação. E é isso que eu vou falar nessa noite, gente. Sobre essa pedra. Que pedra que é essa? Que a igreja está edificada. Que pedra que é essa? Né? Vamos ver que pedra que é essa. Então aqui em o único lugar de adoração, 148, o único lugar de adoração, 148, o Molano nos fala: se eu partir nessa geração, vocês, né, que as pessoas que creem nessa mensagem nunca tolerem uma denominação. Deus irá, vocês morrerão aí mesmo, lembre-se disso. Na exata hora em que vocês mencionarem denominação entre vocês, não me importa quão sincero